Olá! No programa OAB na TV de hoje nós vamos conversar com o ex-presidente da subseção, o Dr. João Paulo Tavares Bastos Gama. Além de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil em Itajaí, na gestão 2013 e 2015, também foi conselheiro federal na OAB da gestão passada e participou de debates importantes no cenário nacional. Eu quero lembrar a você que acompanha o programa que, além de assistir o programa OAB na TV através da TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí. Agora sim, conversando com o Dr. João Paulo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço a acolhida da Câmara de Vereadores, na pessoa do nosso presidente, o Paulinho, que abriu as portas para esta instituição que congrega os advogados e que tem uma missão social e histórica muito importante. Doutor, para iniciar essa conversa, nós vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, né? A sua atuação é muito grande em diretórios acadêmicos, foi professor universitário, procurador do município de Itajaí, presidente da subseção e, por último, conselheiro federal. Conta um pouco para a gente sobre essa trajetória, como é que foi participar de cada detalhe disso. Desde muito cedo eu acabei me envolvendo em associações, em entidades estudantis, entidades de classe, e isso foi forjando em mim um caráter voltado para as causas da República, da democracia, desde muito cedo. Quando estudante eu participei do Fora Collor, não é? Pelo Grêmio Estudantil do meu colégio, depois na universidade me dediquei ao diretório acadêmico desembargador Henrique da Silva Fontes, que representa os acadêmicos de Direito da Faculdade de Itajaí, depois no Diretório Central dos Estudantes. Fui também diretor da União Catarinense dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes e até cheguei a participar da OCLAI, que era a Organização Caribenha e Latino-Americana dos Estudantes. E a advocacia, historicamente, ela sempre teve uma proximidade muito grande com as liberdades, de modo geral, com a imprensa, não é? Com as coisas da República. O conjunto dos advogados sempre teve um papel muito importante nos avanços civilizatórios no mundo e, em especial, no Brasil. Desde do movimento de independência do Brasil, do movimento de abolição da escravatura, da proclamação da República, do petróleo é nosso. Muito antes da formação da Ordem dos Advogados do Brasil, o conjunto dos advogados, não é? Sempre emprestou a sua voz, o seu talento, a sua força para as boas causas da República. Eu costumo dizer que a Ordem dos Advogados ela tem basicamente 3 missões, não é? A mais difícil delas é o controle ético de seus quadros. Quando um advogado transborda os limites da ética, não faz o serviço com o denodo, com o capricho necessário, ele precisa ser contido pela organização de classe. Então, a primeira missão seria o controle ético dos seus quadros, não é? A verificação da qualidade mínima para o exercício da profissão. Para além disso, a OAB tem legitimidade constitucional, por ser essencial à administração da justiça, de propor ações civis públicas, ações de inconstitucionalidade e assim por diante. E com este trabalho ela ganhou uma terceira atribuição, que é lutar pelas boas causas da República e da democracia, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade e outros predicados que fazem parte da nossa história, não é? Os advogados sempre, para e passo com a imprensa, sempre contribuíram para o aprimoramento do nosso país, do nosso estado e do nosso município, por que não também? Doutor, por tudo que o doutor está contando aqui para a gente, está no sangue, né? Que desde sempre o doutor está participando dos movimentos e tudo mais. Então, quais são os principais avanços aí que o doutor consegue pontuar na advocacia também, já que está há tanto tempo atuando e participando de todo esse crescimento? Muitas vezes nós somos questionados se ainda há espaço para novos advogados. Mas se a profissão, depois de tantos e tantos
anos e tantos desafios e tantas pessoas formadas, se ela ainda comporta novos integrantes, novas advogadas, novos advogados. E eu faço uso do pensamento do nosso querido, saudoso amigo Marcos Antônio Luiz da Silva, o Marcão, falecido há pouco tempo, que dizia que infelizmente no Brasil nós ainda temos muitas injustiças, não é? E havendo tantas injustiças, sob o ponto de vista social e econômico, o papel do advogado ainda se torna atual e relevante, porque é através do advogado que o cidadão comum, você, a senhora que está nos ouvindo aí de casa, pode bater as portas do judiciário quando o legislativo ou quando o executivo não dão mais suporte àquela injustiça que você vem padecendo. Na área previdenciária, né, na área criminal, na área de saúde pública. Quantas pessoas tiveram sua vida mantida por conta de decisões judiciais que foram pedidas por advogados e advogadas que trabalham também pela causa social. Eu gosto muito da nossa profissão, né? Eu tenho muito orgulho de me apresentar como advogado porque, que eu me lembre, apenas 2 profissões foram utilizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo para se identificar, não é? Jesus, ele é chamado de pescador, não é? E Jesus também se identifica como paráclito, que no grego vem a ser amigo, cúmplice, companheiro, aquele que toma suas dores, aquele que postula em seu nome, não é? E veja só que Jesus usa essas 2 profissões para se auto-identificar e 2 profissões que têm tudo a ver com a nossa cidade, né? E paráclito é da essência da nossa profissão. Então, quando você sofre uma injustiça, quando você é acusado de alguma coisa, quando você está com um problema sério, você recorre ao amigo, ao cúmplice, ao companheiro, que é o advogado. Este é o significado da origem do nome da nossa profissão. Por isso mesmo, nós advogados não somos remunerados com salário. Salário é uma expressão da partilha do fruto do sal que era extraído das minas de sal. E daí vem a expressão salário, a justa recompensa pelo trabalho braçal daqueles que extraíam o sal. Nós, advogados, não vivemos de salário. Nós vivemos de honorários. Honorários traz à lembrança a questão da honra, da honorabilidade da nossa profissão. Antigamente, nos primórdios da organização do sistema jurídico como nós hoje conhecemos, o advogado não colocava preço no seu salário, nos seus vencimentos, na contraprestação do seu serviço. Ele comparecia ao Fórum Romano, defendia a causa de alguém, outro advogado comparecia ao Fórum Romano, defendendo a causa da parte adversária, e ao final, aquele que vencia tinha depositado numa bolsinha os méritos do seu trabalho, a sua honra, a sua honorabilidade, os seus honorários. Então é uma profissão muito digna, uma profissão muito antiga, não é? Uma profissão que, penso eu, vai sempre existir e será sempre necessária pela falibilidade do homem, não é? Como o homem é falível, ele precisa, muitas vezes, de um reparo feito pela justiça, pelo judiciário. E aí o papel do advogado na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Nós já falamos sobre isso aqui em outros programas também, porque já surgiu essa pergunta, né? Ah, mas é uma profissão que está saturada? A doutora aqui acabou de explicar tudo isso, então não, tem espaço para todo mundo e mais, né? A sociedade precisa também desse trabalho, um precisa do outro, né? Não sei se para todo mundo, mas para os bons advogados, as mulheres e homens de bem que estudam, que se lembram do compromisso que firmaram no dia que receberam a sua carteira, que lutam dentro da ética, que lutam com as armas que o direito lhes oferece, com respeito à parte adversária, mas destemidos, sem receio de afrontar interesses desses ou daqueles, sem receio de afrontar muitas vezes a autoridade pública quando essa também comete ilegalidades. Para estes, não faltará espaço, porque o mundo ainda tem muitas injustiças. Agora, o volume de jovens que chegam à nossa profissão é alguma coisa sem paradigma no mundo, não é?
E é um desafio, né? A Ordem dos Advogados ela opina sobre a criação de novos cursos jurídicos, mas essa opinião da Ordem dos Advogados ela não é vinculativa. Significa que não depende de nós, advogados, a criação de novos cursos. Se dependesse da Ordem dos Advogados, o número de cursos e, portanto, de formandos não seria tão grande assim, né? Para evitar uma concorrência desleal, quase que um canibalismo na profissão. São muitos advogados hoje, então, doutor? Sim, são bastante. Bom, nós vamos a um breve intervalo, mas nós já voltamos para falar com o doutor João Paulo. Nós temos mais perguntas para ele. Nós retornamos com o programa OAB na TV. Hoje estamos conversando com o ex-presidente da subseção Itajaí, doutor João Paulo Tavares Bastos Gama, que está explicando muito mais aqui para a gente, né, sobre a profissão do advogado, sobre a advocacia, esse cenário, essa profissão que é tão linda, né? E agora a gente quer saber também o porquê o doutor escolheu essa profissão, o porquê o doutor é advogado. Eu não sei bem se eu escolhi ou fui sequestrado por ela, né? Como eu sempre fui da liderança estudantil, dos órgãos de classe, eu estava sempre defendendo os interesses de alguém, de um estudante, de uma estudante, e sempre dando a minha opinião nos ambientes em que eu estava. Na verdade, a primeira vez que eu pensei em fazer direito foi por conta de uma causa que tinha meu pai como parte, uma causa de aposentadoria, que eu achava aquilo uma injustiça muito grande, e eu queria advogar para o meu pai naquela causa. E durante toda a faculdade eu estudei aquilo e me dediquei. Aconteceu uma coisa interessante, que como o papai era juiz, parte da família imaginava que eu iria prestar concurso, né? E eu convidei poucos parentes para um jantar muito singelo de formatura. E um tio que eu gosto muito, Edivaldo, ele falou: poxa, João Paulo, você se formou, que bom, e agora então você vai fazer concurso para ser juiz, né? Aí eu disse: não vou fazer concurso para ser juiz, não. Então você vai fazer concurso para promotor, para botar bandido na cadeia, não é, e tal. E eu disse: também não, eu pretendo ser advogado. Mas advogado defende bandido, tira ladrão da cadeia, advogado não é uma profissão digna. E eu lembrei a ele que Jesus havia se identificado como nosso advogado perante Deus. E para provocar, né, eu disse: já o acusador é Satanás. Não é? Mas arrumou um conflito na família, doutor. Naquela época, meu pai ainda, você não quer fazer, você pensa em fazer concurso? Eu falei: papai, se eu fizer concurso é só por conta da aposentadoria. Aí ele disse: mas você vai trabalhar 40 anos em alguma coisa que você não quer, para depois aproveitar 5 ou 10 anos o resultado desse trabalho quando aposentado? Você faça o que você acha que deve fazer. E eu tinha receio, porque as crianças eram pequenas, a gente tinha muita dificuldade, não é? Financeira mesmo, e a advocacia, se ela é linda porque ela é libertária, né? Você não tem um chefe, você não tem um patrão, você não é empregado de ninguém, você tem uma relação que, enquanto é boa para você e para o seu cliente, está mantida. Não é? O dia que o teu cliente não quer mais, ele procura outro advogado e você não tem nenhum vínculo em relação a isso. Mas Deus nos honrou, não é? Eduquei meus filhos com essa profissão, não é? A cidade também me recebeu muito bem, porque eu não sou daqui. Quer dizer, eu sou daqui, mas por adoção. Adoção de coração, afetiva, né, adoção afetiva. Não que Itajaí me quisesse, mas eu sempre quis bem Itajaí e fui muito bem recebido. Doutor, sobre o trabalho no Conselho Federal, explica pra gente como é que foi essa atuação, esse último trabalho. O Conselho Federal é o órgão máximo da advocacia brasileira. Somente 3 advogados de cada estado têm assento lá. E eu tinha uma plataforma de propostas que eu apresentei aos advogados catarinenses e defendi. Logo no início eu propus que fosse revista a cláusula do foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Não me parecia justo que uma determinada autoridade respondesse por um crime comum perante um órgão superior. Ora, se um ministro de Estado comete um equívoco enquanto ministro de Estado, tudo bem ele ser julgado no Supremo, no STJ, porque
aquela decisão dele foi tomada em âmbito nacional. Agora, se ele comete um delito qualquer de furto, se ele agride a sua esposa, se ele dirige embriagado, por que ele não vai responder como um cidadão qualquer diante de um delegado de polícia da comarca? Não é? E eu fui o primeiro a defender isso no âmbito do Conselho Federal. Hoje isso já é uma realidade pelo entendimento que o Supremo deu à matéria, não é? Mas nós fomos os primeiros a defender isso. Eu defendi também que fosse deflagrado um procedimento de impeachment contra um ministro do Superior Tribunal de Justiça por conta da delação feita à época pelo ex-senador Delcídio Amaral. Não é? Delcídio foi preso, o governo do Partido dos Trabalhadores caiu, mas aquela acusação que Delcídio fez sobre a composição que havia sido negociada para a assunção a um cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça não foi investigada, e eu defendia que sim, naquela época. Também muito antes do movimento grevista dos caminhoneiros, eu relatei e propus medidas judiciais contra o aumento abusivo da tributação nos combustíveis. E isso eu propus antes do movimento dos caminhoneiros, e essa foi justamente uma das pautas mais importantes até hoje não resolvidas. Defendi também no Conselho Federal o tratamento digno das relações hereditárias, de herança, nas uniões homoafetivas, né? Me parecia algo já resolvido, mas infelizmente não era. O partido, inclusive, do atual presidente da República foi que moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal tentando dar um tratamento discriminatório quando da morte de um companheiro ou de uma companheira na partilha da herança, não é? E eu achava isso, como acho até hoje, uma injustiça, e também nessa matéria eu pontuei. E a participação feminina na ordem, porque a Ordem dos Advogados do Brasil ela é muito democrática para fora, mas para quem conhece a Ordem dos Advogados, como eu conheço, que milito desde da faculdade em parceria com a Ordem dos Advogados, nós notamos que ainda há muito o que ser democratizado, o espaço da tomada de decisão, o espaço realmente de poder na Ordem dos Advogados ainda não dá às mulheres a dignidade, a condição necessária para que elas representem. Elas já são de um número equivalente ao número de advogados homens, não é? Mas a representação em cargos diretivos ainda não condiz com isso. E é muito difícil a Ordem dos Advogados falar em democracia para a República, em democracia para o Estado ou para o município, se nos seus quadros, se na sua direção, por exemplo, hoje, nacional, nós não temos nenhuma mulher diretora, apesar delas contribuírem com quase 50% de todo o sistema. Esses são alguns temas que eu lembrei bem agora, relevantes, que eu tratei enquanto conselheiro federal. Quanto à situação das mulheres, o doutor observa, mesmo que lentamente, esse crescimento? Muito lentamente. E muito pela qualidade das advogadas, pela disposição das advogadas, que sem abrir mão de todos os outros afazeres, de todas as suas peculiaridades, de todas as suas dificuldades, lutam bravamente para ocupar o espaço que é delas. É triste para mim, não é? Nesse estágio civilizatório que estamos, não é? Mais de 100 anos depois do movimento das sufragistas, mais de 80 anos depois do voto das mulheres, ainda tem que dizer que na nossa Ordem dos Advogados o espaço de tomada de decisão ainda é muito machista, não é? Excludente. Entre todos esses assuntos que o doutor está colocando aqui para a gente, tem também a abertura de inquérito perante os órgãos competentes contra o cartel das vacinas. Doutor, explica para a gente sobre esse assunto também. É verdade. Na época em que eu fui conselheiro federal, houve um dilema muito grande, porque nós sempre comprávamos uma determinada quantia de vacinas para atender aos advogados, aos seus familiares, aos funcionários desses advogados. Num determinado ano, simplesmente, apesar da gente já ter comprado, encomendado as vacinas sumiram do mercado. E isso tinha muito a ver com as manchetes de jornal. Então a população ela era assustada, com medo do HN1 e de outras modalidades de gripe, todo mundo corria para tomar vacina. Essa vacina subia um valor astronômico e muita gente, a maioria que não podia pagar aquele valor caríssimo, acaba ficando sem vacinação. E isso me pareceu um movimento orquestrado, não é? Então se divulga
uma determinada notícia para que o preço da vacina aumentasse muito, e quando o preço já estava lá nas alturas, então aparecia a vacina para ser comercializada a um preço que era inacessível para a maioria das pessoas. Em razão disso, eu pedi uma investigação deflagrada pelo Conselho Federal contra o cartel das vacinas, contra essa indústria que primeiro doa a catástrofe para depois vender a vacina a um preço muito maior. Pedi que fosse oficiado a Agência Nacional de Saúde, o Conselho, o CAD, que cuida da concorrência, e todas as vigilâncias sanitárias para que investigassem a cartelização do fornecimento dessas vacinas. Teve uma sequência isso, doutor? Então, eu acompanhei isso quanto pude, não é? Acompanhei isso quanto pude. Não foi só a AB que sofreu com isso. O Sistema S também, o SEBRAE, SENAC, o SESI também tiveram as suas campanhas muito prejudicadas, e aconteceu até um efeito perverso no ano seguinte, porque para não faltar vacina, comprou-se muito mais. E aí que se comprou com antecedência muito mais, e o pessoal acabou não comparecendo, e parte dessas vacinas foram descartadas, não é? Então isso num país mais civilizado que o nosso, num país de primeiro mundo, se o aumento da vacina fosse de 1 a 1000% num período tão breve, alguém estaria preso. Tá certo. Hoje nós estamos conversando com o ex-presidente da subseção Itajaí, doutor João Paulo, mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com essa entrevista. Nós retornamos com o programa OAB na TV e hoje estamos conversando com o ex-presidente da subseção, doutor João Paulo Tavares Bastos Gama, a quem eu pergunto agora, doutor, como o doutor vê a representatividade da OAB no âmbito estadual e também federal? Há um descompasso entre o discurso da ordem e o pensamento da maioria dos colegas. O nosso ex-presidente Murilo, na sua entrevista, denunciou aqui e ponderou com muita propriedade em relação às eleições indiretas para a OAB Nacional. Não é? Hoje o advogado ele define quem vai liderar a instituição na cidade e no estado, mas a nível nacional, esses conchavos que são feitos não têm a menor participação da base. E há uma queixa muito grande, né, desse gap, dessa diferença entre o que é prioridade para a direção nacional, o que é prioridade para a OAB estadual e o que pensam os advogados catarinenses. Nesse particular, a nossa subseção tem sido de vanguarda, não é? O nosso presidente Renato, o presidente Murilo, que o antecedeu, tem sempre ouvido a base e tomado as decisões com base nos legítimos interesses da advocacia. Agora, a seccional catarinense e o Conselho Federal, penso que não. Nos últimos tempos, eles têm tomado decisões absolutamente dissociadas da realidade dos advogados. O que é importante para a seccional ou o que é importante para o Conselho Federal, infelizmente, não me parece ser importante para os advogados. Veja que agora, recentemente, o presidente Renato fez uma manifestação muito contundente, né? A ordem a seccional catarinense apoiou o 12º para o Tribunal de Justiça e não foi contra uma tabela aviltante de honorários que tem sido praticada por este mesmo tribunal, né? Então a Ordem dos Advogados luta em favor dos recursos para o tribunal, mas não luta em favor dos recursos para a advocacia. É por isso que nós somos de situação na OAB local, porque estamos muito satisfeitos com o trabalho aqui desempenhado e de absoluta oposição ao Conselho Seccional e ao Conselho Federal. Doutor, e diante desse cenário, como que analisa então a participação dos advogados nessas discussões da OAB? O poder ele não admite vácuo, né? Se a Ordem dos Advogados não ocupar o espaço de protagonista na defesa dos direitos e das prerrogativas dos advogados e das bandeiras que os advogados acreditam, né? Esse espaço vem sendo tomado por outras instituições. Em São Paulo nós temos a Associação dos Advogados, né? Existe em Balneário Camboriú a Associação dos Advogados para a Democracia. Em Joinville
foi fundado o Instituto IDEA, Instituto de Defesa da Advocacia, justamente porque a OAB não tem dado, a OAB Nacional, diga-se de passagem, a OAB Estadual, não tem dado vazão a essas demandas, né? Os advogados se congregam em outras instituições para atingirem os mesmos fins. Eu ouvi um criminalista antigo, muito respeitado de São Paulo, dizendo que antigamente, quando você andava pela rua e se sabia que vinha um advogado, as pessoas tiravam o chapéu em referência, não é? Havia um grau de respeitabilidade muito grande para a classe como um todo, e isso acabava fortalecendo a atuação individual de cada colega, né? O desrespeito à classe é um desrespeito que é cobrado do advogado, da advogada, quando chega ao fórum, quando chega a uma delegacia e não tem as suas prerrogativas respeitadas. Atinge a todos. Atinge a todos. Doutor, sobre as instituições brasileiras, né, como que você avalia o papel desses poderes? Nós estamos vivendo uma quadra histórica complicada, né? Nós temos o Supremo Tribunal Federal investigando de ofício, né? Nós temos o Ministério Público legislando, não é? Nós temos hoje praticamente um partido da polícia, um partido do judiciário, o que é muito ruim. Dos três poderes, o menos democrático é o judiciário. Porque o legislativo, se você não está contente com o seu vereador, se você não está contente com o teu senador ou com o deputado, você troca de 4 em 4 anos, assim como o presidente da República, o governador e o prefeito da cidade. O judiciário não. Por isso mesmo é que o judiciário deve respeitar a escolha democrática da população. Eu vejo com muita preocupação a judicialização da polícia, a criminalização da política, não é? A tomada de decisão por quem o povo não escolheu. A tomada do poder por quem o povo não escolheu. A pessoa que é juiz, que é promotor, que é desembargador, não está lá por uma vontade popular. E a nossa Constituição, graças a Deus, ainda diz que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, a República se aprimora, a democracia, melhor dizendo, se aprimora com mais democracia. Não é o esvaziamento da política, não é o esvaziamento dos espaços democráticos com a substituição pela toga, com a substituição pelo Ministério Público que vai fazer o nosso país avançar. Pelo contrário, há um déficit democrático quando a tomada de decisão gerencial, administrativa, política sai das mãos do executivo, sai das mãos do legislativo e vai para o judiciário. Doutor, e na prática, o que isso impacta na sociedade? O que significa isso para a sociedade? Uma falta de legitimidade. Uma falta de legitimidade. O povo tem que se autogovernar. E ele faz isso através da escolha universal de seus representantes, né, de tempos em tempos. Então, eu ouvi de um advogado o seguinte, nos países desenvolvidos, quando a economia vai muito bem, se elege alguém de esquerda para gastar esse dinheiro, distribuir isso de forma mais social. Se a economia vai mal, aí geralmente se escolhe alguém liberal ou de direita para arrumar as contas, para tornar a economia mais pujante, assim, e assim dar maior equilíbrio às contas públicas. Agora, se o povo elege alguém e quem governa na prática é um juiz, é um promotor de justiça, o povo está sendo alijado da tomada de poder. Se o povo escolheu certo ou se o povo escolheu errado, é a ele que os órgãos devem prestar contas. O judiciário não tem vocação para isso e muitas vezes extrapola suas atribuições quando quer entrar para o jogo político. Deixa de fazer aquilo que é sua obrigação ou não faz da forma correta, né? E acaba esvaziando espaços que são mais democráticos. O espaço político mais democrático que eu conheço é a Câmara de Vereadores. Porque o camarada vem aqui, vota um determinado projeto de lei, ele sai no bairro dele, alguém vai cobrar se ele fez certo, se ele fez errado. Isso é absolutamente democrático. E ele toma sua decisão sabendo que se ele não acertar, em 4 anos caça o mandato dele. Não é essa a realidade do judiciário, muito menos a do Ministério Público. Por isso eu respeito o desenho constitucional, em que cabe a um executar, cabe a outro legislar e ao judiciário cabe julgar quando provocado e não governar pela mão dos outros. Está meio confuso, então. Muito confuso, gera uma insegurança muito grande, uma angústia muito grande
né? O povo agora nas últimas eleições depositou uma grande esperança nos governantes que aí estão, e há que se ter um pouco de equilíbrio, de reflexão, porque isso já aconteceu outras vezes, não é? O Collor também já foi um salvador da pátria, não é? Deu no que deu, não concluiu o seu mandato, saiu pela porta dos fundos. Então eu acredito na democracia, eu acredito no povo brasileiro. Doutor, com tudo isso que o doutor está explicando, você acredita que a democracia no Brasil está em risco? A democracia é uma obra inacabada e o nosso país é jovem. Nosso país, democraticamente, é jovem. Nós somos democráticos de 88 para cá, não é? Então, não é desfazendo as conquistas históricas que nós vamos melhorar a condição do país. É verificando o que de fato foi feito errado, corrigindo, mas corrigindo com respeito à Constituição, com respeito às garantias fundamentais que chegaram até essa geração ao custo de muitas vidas, ao custo de liberdade de outras pessoas que nos antecederam, não é? E se fala em intervenção militar, se fala em armas, se fala de uma série de coisas de forma muito leviana para mim, não é? E se fala também do contraditório da ampla defesa como se isso atrapalhasse a justiça, como se isso atrapalhasse o bom desenvolvimento do país ou da cidade, o que não é verdade, não é? Numa família nós também temos dilemas, mas nem por isso a gente quer eliminar as diferenças. Nós queremos trabalhar as diferenças para viver um mundo melhor. Para melhorar, isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom esse bate-papo, enriquecedor. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um forte abraço a todos. E a você que acompanhou a entrevista de hoje, o nosso programa estará disponível no canal do YouTube da OAB e também na TV Câmara na terça-feira, às 10h30 da noite e com reprise na quinta-feira também às 10h30 da noite. Até a próxima!